Com as subidas recentes aí do mercado de fundos imobiliários, será que ainda existem oportunidades, bons fundos imobiliários e ainda baratos? Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar que sim, só saber procurar da maneira correta, como eu vou te mostrar aqui, que você encontra ótimas opções de fundos imobiliários. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto e aqui no meu canal toda semana conteúdo novo para te ajudar na sua caminhada rumo à liberdade financeira, para te mostrar as melhores oportunidades de mercado e te atualizar sempre aí dos fundos imobiliários, principalmente no momento que a gente está vivendo agora, momento de subida aí do mercado. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se aí no canal para você sempre ser notificado quando tiver conteúdo novo por aqui, beleza? Então vamos lá. Muita gente vem me perguntando também por que o mercado de fundos imobiliários vem subindo tanto, né? Então, como eu já venho falando aí em vários vídeos, a gente já está tendo um momento de reprecificação de mercado visando uma possível queda de Selic já em 2023. Então, o mercado que não é besta já se antecipa a todo esse movimento e começa a reprecificar. Então, muitos fundos imobiliários subiram bastante. O nosso índice base, o IFIX, peguei aqui uma cotação dos últimos 5 dias, só nos últimos 5 dias uma valorização de 0,5%, em um mês uma valorização de 2,82% e nos últimos 6 meses uma valorização de 8,9% do índice base aqui dos fundos imobiliários. E lógico, isso aqui é um índice que traz uma média geral. Se eu fosse pegar aqui, como eu vou mostrar para vocês aqui, casos isolados, fundos imobiliários isolados, a gente consegue ter valorizações ainda maiores aí em 5 dias, 1 mês ou 6 meses. E muita gente vem me perguntando, mesmo com essas subidas, o IFIX passando aí dos 3.050 pontos agora, será que ainda tem boas oportunidades? E eu separei aqui para vocês 3 ótimas oportunidades, uma em cada segmento distinto. Eu poderia trazer outras, né, ou até várias de um único segmento, mas eu quis trazer uma de cada segmento para te mostrar que sim e os motivos do porquê eu considero que vários desses fundos imobiliários ainda estão descontados em bolsa. Então vamos lá para o primeiro fundo imobiliário que eu quero mostrar para você, que é o ALZR11, fundo imobiliário de tijolo. Esse é o fundo imobiliário da Bolsa de Valores mais parecido com o KNRI, né? Ele tem uma estratégia de investimento bem parecida realmente com o KNRI. Em um mês há uma valorização de 1,5%, só que qual é a grande... E em 6 meses 3,23%. Mas qual é a grande questão desse fundo imobiliário? Está vindo de uma subscrição recente, por isso que o preço dele ainda não subiu tanto, tá? Então o ALZR terminou uma subscrição agora no último mês. Por isso que o preço dele, que chegou ali a R$ 115 em alguns momentos, teve uma queda para casa dos R$ 109. Então esse é um movimento natural de mercado quando tem subscrição. Então percebam aí com o HGLG, com o XPML, com esses fundos imobiliários que realizaram subscrição recentemente. Eles chegaram a um certo preço e caíram bastante. Por quê? Como a subscrição vem mais baixa que o preço de mercado, muita gente faz a venda para comprar na subscrição, tá? Então isso aqui é totalmente natural e isso freou bastante o preço desse fundo imobiliário em mercado. Esse é um fundo com patrimônio aí de 734 milhões de reais, com um rendimento aqui próximo de 82 centavos, tá? Muita gente olha para o PVP, mas fundo de tijolo PVP é uma métrica que não funciona, porque no mundo real imobiliário, né, nenhum negócio é feito em cima do PVP, então o ALZR compra imóveis acima do valor patrimonial, vende imóveis acima do valor patrimonial, então para fundo de tijolo não é algo que funcione. E uma coisa que eu gosto bastante desse fundo imobiliário é essa linha do tempo de distribuição. Olha aqui, a gente tem aqui, ó, de 24 de setembro de 2021 até 25 de maio de 2023. Olha como houve uma subida, uma evolução nos dividendos desse fundo imobiliário. Lá em 2021, esse era um fundo imobiliário que entregava na casa de 67 centavos, chegou a 62 centavos, isso no segundo semestre de 2021. Já no primeiro semestre de 2022, ele já passou ali da casa dos 70 centavos, chegando aqui a 80 centavos já para o final do ano. E agora em 2023, ele já ultrapassou essa casa dos 80 centavos, agora trazendo 82 centavos. Então é um fundo imobiliário que tem essa estratégia de investimento de buscar ser um fundo cada vez melhor. Eu já vou mostrar para vocês os imóveis que eles vêm colocando aqui dentro,
tá? Ser um fundo cada vez melhor e ser um fundo que entrega mais rendimentos aos seus cotistas. Então, quem comprou aqui, lá em 2021, a cota com um valor bem interessante, já teve uma valorização também dos rendimentos ao longo do tempo por conta disso, tá? Então, qual é a grande ideia? Mesmo que você compre agora, em 2023, com o tempo esse dividendo suba, né? 90 centavos, R$1, isso vai fazer com que seu yield on cost seja melhor, tá? Então, esse é um ponto bem interessante. Aqui eles mostram, né, o que foi acontecendo ao longo do tempo. Então, aqui teve uma aquisição de um imóvel da Coca-Cola, isso fez com que os dividendos subissem. Outra aquisição aqui da Dupont, que é um outro imóvel, também fez com que os dividendos subissem. Então, é um fundo imobiliário que está sempre em movimento nesse sentido, tá? Aqui são todos os imóveis que ele tem em carteira, então ele tem aqui imóveis alugados para grandes inquilinos. Então, eu gosto de destacar aqui a Bauducco, o imóvel que fica lá em Guarulhos, a Sky também, que é o data center da Sky, que eles também têm, um imóvel da emissora Globo, que fica no Rio de Janeiro, também é um outro imóvel grande que o fundo imobiliário tem aí dentro de carteira. Então, assim, ele tem muitos imóveis alugados para grandes inquilinos. Inquilinos esses, né, que tem médias de faturamento aqui, ó, como é mostrado no próprio relatório gerencial, acima de R$1 bi, alguns acima de 5 e alguns acima até de 10 bilhões de reais anuais, tá? Então são imóveis alugados de fato para grandes inquilinos na ponta final. E aqui a gente tem os imóveis desse fundo imobiliário. Eu vou passar rapidamente, mas aqui a gente tem galpão logístico, laje corporativa e uma coisa que a gente não encontra em outros imóveis, que é a parte de data center, tá? Como eu já tinha falado, ó, aqui o imóvel da Sky, que fica em Santana de Parnaíba, em São Paulo, é um imóvel de data center, tá? Segmento muito conhecido lá fora, nos Estados Unidos, e que no Brasil a gente está vendo aos poucos isso ser uma realidade, e o ALZR sai na frente aí dos outros fundos imobiliários por trazer essa novidade. Então é um fundo que eu gosto bastante para quem busca um fundo de tijolo com potencial de valorização, não só de cota, mas também de dividendo, é uma ótima opção para se ter em carteira, o ALZR11. Saindo de um fundo de tijolo, quero falar para vocês agora de um fundo imobiliário aqui do segmento de papel, que é um segmento também que ainda está muito descontado. E um dos que eu mais gosto em mercado, e uma das gestoras que eu mais gosto, sem sombra de dúvida, é a Kinea, tá? Que está por trás do KNRI, mas também tem outros fundos imobiliários de papel bem interessantes, como é o caso aqui do KNCR11, que aqui está pelo valor de R$ 93,64. No último mês ele teve até uma queda, tá, de preço, saindo aqui de mais ou menos R$ 95 para agora 93 centavos, o que faz do preço dele em mercado ficar ainda mais interessante, tendo um PVP de 0,93, 7% de desconto. E aqui dá assim para a gente utilizar o PVP, né? Fundo de papel é uma métrica que eu utilizo bastante, porque aqui é dívida, né? E dívida não tem muito o que se debater em relação ao quanto que ela vale. A dívida tem um valor real, então acima do PVP já está caro, abaixo do PVP já se tem um desconto, que é o caso que acontece aqui com o KNCR. O último dividendo, isso aqui é bem interessante, R$ 1,24, tá? Então, um fundo imobiliário que está operando abaixo de R$ 100, trazendo mais de R$ 1,20 de dividendos, ou seja, bem mais de 1% de dividendo aqui no último mês. Yield total dos últimos 12 meses, 14,72%. Yield maior do que a Selic, por exemplo, isento de imposto de renda, que é um ponto super importante aqui e que eu gosto de destacar desse fundo imobiliário. Então, vou abrir aqui o relatório gerencial para mostrar algumas informações aqui mais relevantes para você. É um fundo imobiliário que tem um patrimônio líquido aqui que já se aproxima, inclusive, dos 6 bilhões. Então, é um dos grandes fundos imobiliários aqui do mercado. Ele está com os seus indexadores muito voltados para a parte do CDI, tá? 98,9% alocado aqui em CDI, um pouco em IPCA e um pouco em Selic, tá? Então ele é muito voltado para dívidas imobiliárias que tem o CDI como indexador, mas alguma taxa, por isso que ele consegue trazer um resultado acima que o próprio CDI traz, né? O CDI é uma métrica ali que acompanha a Selic, fica um pouquinho abaixo da Selic. Mas como é que o fundo imobiliário, mesmo tendo quase 99% aqui dos seus CRIs ligados ao CDI, como é que ele consegue trazer mais do que isso? Porque ele traz o CDI mais alguma taxa, tá?
tá? Então é um ponto bem interessante. Como a gente pode ver aqui, ó, a taxa média do fundo é CDI mais 2,51% ao ano, livre de imposto, tá? Então esse é um fundo imobiliário aqui que ele é muito parecido com um instrumento de renda fixa, só que ele consegue entregar mais do que a renda fixa, porque ele traz um CDI mais 2,5% ao ano e livre de imposto de renda, que é um ponto super importante que a gente deve levar em consideração. Por ser um fundo imobiliário que está dentro da carteira de uma grande gestora, por estar descontado, por entender que é um fundo imobiliário que tem um risco muito baixo nas suas operações, eu considero que o KNCR é uma das grandes oportunidades de fato de mercado nesse momento. Mesmo com o potencial de que o CDI tende a cair aí no médio prazo, tá? Ele ainda continuará sendo ali uma ótima opção para investidores mais conservadores, tá? Aqueles que não querem ficar atrelados à inflação. E até quem é um pouco mais agressivo percebe que se tem um retorno aqui muito próximo do que vários fundos high yield conseguem entregar, tá? Então aqui dentro a gente tem um fundo imobiliário de baixo risco, descontado e que está trazendo um retorno muito próximo do que vários fundos de alto risco conseguem entregar. Então é uma ótima opção de mercado também o KNCR11. E a última opção que eu quero mostrar aqui para vocês, fechar aqui com 3 opções, é um fundo imobiliário de shopping. O MOL11 é uma ótima opção também em mercado. De um mês para cá, um fundo imobiliário que teve uma valorização de 4,28%, né? Então saindo aqui de R$ 105 para agora mais de R$ 110 em mercado. Deixei o relatório gerencial dele aqui aberto para a gente dar uma olhada quais são os imóveis. Eles têm aqui uma carteira bem diversificada geograficamente, que é um ponto bem interessante, tá? Então aqui é o portfólio, né? Então shopping em Maceió, shopping localizado em Recife, shopping localizado em São Paulo, shopping localizado em Feira de Santana, Bahia, Rio de Janeiro, tem várias opções aqui de shoppings, tá? Então é um fundo imobiliário de um dos mais conhecidos realmente em mercado, principalmente aí na parte de shopping center. Junto com HSML, XPML, eu vejo aqui como o fundo que compõe ali o top 3 de melhores fundos imobiliários de shopping. Se você dá uma olhada aqui mais a fundo no relatório gerencial, você vai perceber claramente que é um fundo que está aumentando aqui as suas receitas, né? Então as compras dentro dos shoppings estão aumentando, vacância está muito bem controlada aqui dentro desse fundo imobiliário, está muito descontado para o potencial que ele tem ainda de crescimento. É um fundo que tem ótimos shopping centers, tá? Shoppings novos, tá? Dentro de mercado, não é daqueles fundos imobiliários mais antigos. Então são shoppings novos que não vão precisar de reformas, pelo menos aí nos próximos 5 a 10 anos, reformas que eu digo, reformas grandes, né? Que o fundo precisa desembolsar muito caixa para isso. Então vejo também como uma ótima opção aqui do segmento de shopping center, tá? O MOL11 também tem um potencial muito parecido com a LZR, de não só de crescimento patrimonial, mas um crescimento de dividendos também, certo? Então essas foram as 3 opções que eu queria mostrar para vocês. 3 fundos imobiliários, 2 de tijolo, 1 de papel, a LZR11, KNCR, fundo de papel e agora por fim MOL11, fundo imobiliário de shopping. A gente ainda tem ótimas opções, eu poderia trazer outras aqui para vocês, mas eu quis resumir esse vídeo a 3 opções de bons fundos imobiliários e ainda com oportunidade. E não dá para ficar parado. Realmente o mercado de fundos imobiliários está subindo dia após dia, semana após semana, mês após mês, e muito provavelmente essa subida que a gente está vendo agora com a queda da taxa de juros será ainda mais forte. Então você não pode ficar esperando isso de fato acontecer. Aproveite as oportunidades e eu tenho certeza que você vai ter excelentes resultados dentro da Bolsa de Valores. E outro ponto, antes da gente encerrar esse vídeo, eu quero te dar um recado. Se você quer estar comigo durante todo o ano, tendo aulas ao vivo, conteúdos já gravados, bem didáticos sobre fundos imobiliários, REITs, planejamento e organização financeira, eu quero te convidar para estar dentro da minha comunidade de investidores. O link está na descrição desse vídeo, tá? Por lá você vai ter aulas todas as semanas comigo, te mostrando as oportunidades em mercado, os fatos relevantes, como se posicionar. E também você vai ter aí vários benefícios que só alunos da comunidade têm. Clica no site e conheça todos esses benefícios. Qualquer dúvida, entre em contato com o suporte que tem lá também no site. Eu te espero dentro da comunidade. Esse foi o nosso vídeo com as 3 melhores opções aí do mercado no momento atual, uma de cada segmento. Te espero no próximo e valeu!